Meu nome é Maria José, eu sou de Salvador, estou terminando o curso em Recife, com o Dr. Disseu. Eu tenho, acho que, 2 ou 3 perguntas. Em relação à primeira apresentação de Dr. Eduardo, quando a paciente é mastectomizada, a escolha dos pontos é unilateral ou bilateral? Paciente que faz a mastectomia. Isso. O nosso foco é unilateral nesse quadro. É bem neuroanatomia, bem foco meridianos mesmo. Eventualmente, quando a resposta não é boa, você vai fazendo a sessão e testando a melhora da dor. E a gente acrescenta alguns pontos contralateral. Aí seriam os meridianos realmente afetados, só que do lado contralateral. Um ponto muito interessante é o coração 3, o ponto RAN do meridiano do coração, que vai estar passando bem na axila, nos quadros de neuralgia do intercostal. E, eventualmente, a gente utiliza também alguns pontos do lado yang, sandial, triplo aquecedor, e G4, que é um ponto bom para dor também. Aí seria tudo contralateral. Posso? A outra pergunta é o seguinte: com que intervalo entre uma sessão e outra, e se tem algum tratamento preventivo? Ou seja, o paciente é mastectomizado, ele vai para a acupuntura para evitar a dor crônica. 2 perguntas. Não, a gente não faz tratamento preventivo. E o nosso tratamento, a gente tem a possibilidade de tratar 2 vezes por semana, que é o tempo que eu tenho lá no ambulatório. Mas, dependendo da dor, eu indicaria até 3, 4 vezes por semana, dependendo do desconforto da paciente. Em geral, a gente vai ter uma resposta interessante a partir da 4ª sessão de manutenção, de analgesia, e aí você consegue espaçar mais, aí, eventualmente, 1 vez por semana. Mas, no começo, é sempre interessante ser mais frequente. A última pergunta: eletroacupuntura ou só a... Por enquanto, só agulhamento. O agulhamento é bem intenso, assim, procurando touch, vendo manipulação, aquela questão do bexiga 60, manipular para sedação. E sempre que agulhou, testar para ver se houve alguma diferença, se não houve, manipula, até conseguir um resultado. Obrigada. Aqui. Meu nome é Jason, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, trabalho com radioterapia e acupuntura, e eu queria saber quais são as contraindicações em relação aos índices hematológicos que você considera para não indicar acupuntura, em relação ao índice plaqueta e leucócitos. A gente se pauta por neutropenia, então abaixo de 1000 neutrófilos a gente evita o agulhamento, e plaquetopenia a gente fica até 50.000. Depois a gente já evita. Nos casos das pacientes que têm anticoagulação por conta de TVP, a gente faz o agulhamento, mas evita agulhamento profundo. Então, sempre vai ser um agulhamento em local visível, fácil para a paciente ver se ficou algum hematoma, e nunca alguma coisa profunda, tipo glúteo, porque você pode ter uma formação do hematoma intramuscular e passar desapercebido durante a sessão. Então, com os anticoagulantes, você faz agulhamento, só não faz profundo. No anticoagulante eu faço agulhamento mais superficial, né? Cotovelo para baixo, joelho para baixo. Assim. Complementando, doutor Eduardo, na aurículo não tenho esse tipo de dificuldade. Tá? Pode-se agulhar corretamente lá, que não tem nenhum problema, nem na plaquetopenia, nem tampouco na neutropenia. Né? Quando tem leucopenia lá, não tem nenhuma dificuldade. A única coisa, se usa água oxigenada, depois do agulhamento. Né? Faz a higienização, aí você coloca o dispositivo e você pega um algodãozinho com água oxigenada, você deixa um pouquinho, como um fator de oxigenação do local para melhorar um pouquinho a constricção. Não acontece nada. Tá? Oi,
Parabéns, doutor Eduardo. Eu sou oncologista do ICESP. Tenho uma pergunta com relação ao uso de chá de amora, em tamoxifeno. Porque, na verdade, ele vai... Não sei se vai competir com o efeito, né, do tamoxifeno. Essa é a minha preocupação. Você tem alguma informação sobre isso? Sim. Bom, os estudos, a princípio, mostraram que não tem essa competição, assim, do bloqueio no citocromo PY. Aparentemente é bem seguro a utilização do chá de amora. É até uma recomendação do grupo de oncologia integrativa do professor Andrew Weil, lá do Arizona. Então, por isso que a gente começou a seguir. Bom dia, meu nome é Karen, eu sou de São Paulo. Eu queria perguntar para a Gislaine, eu gosto bastante de avaliar a língua e já percebi assim, uma mudança de língua em paciente ansioso, com ascensão de Yang, com os pontos vermelhos na ponta, de apenas um fim de semana de tranquilidade, de sossego, ter uma mudança nesse aspecto da língua. Então, até que ponto eu levo em consideração a língua na minha avaliação clínica do paciente? Então, a língua, ela é muito dinâmica. Então, às vezes, você está aplicando um paciente, algum tipo de tratamento, e esse paciente saiu para comer, sei lá, foi na praia comer camarão com alho. Pronto. Na semana seguinte, ele tem alteração da língua. Depois, você, identificado isso, você tem dúvida, você pede para fazer, assim, uma dieta, vamos dizer assim, com uma limpeza, pelo menos da mucosidade, do calor excessivo. Ele deve voltar ao nível que ele tinha anteriormente. Não deu tempo, infelizmente, de chegar ao final para a gente ver as alterações. Mas, aí é que está. Você tem certeza que a língua que ele tinha anteriormente era a mais adequada? Entendeu? Por quê? Os trabalhos todos que têm feito avaliação inter-examinadores têm dado muita discrepância de resultado. Infelizmente, o que acontece? Quando eu vou falar de exame de língua para neurologia, eles questionam, mas vocês não entram em consenso, o que vocês estão falando? Porque, às vezes, eu acho que uma saburra é amarela, o outro acha que não é tanto, um acha que está vermelho, o outro acha que é pálida. Então, por isso que eu fiz questão de colocar como se fosse um atlas mesmo. O que eu estou falando que é pálido? Porque nos trabalhos chineses eles falam assim, é uma língua pálida. Mas o que é o pálido para ele? Né? Essa é a dificuldade. Então, se você examina bem, você tem certeza que aquela língua é a melhor língua, porque a língua vai mudando com a idade, tem tudo isso. Se você acha que aquela língua é a melhor possível, ele teve algum tipo de alteração eventual, você vai procurar o que aconteceu. Pode ser um exercício físico, pode ser uma noite mal dormida, pode ser ingestão de álcool, várias coisas. Você vai encontrar uma língua alterada. E aí você pode aplicar os pontos de acupuntura, fazendo limpeza de triplo aquecedor, fazendo limpeza de mucosidade, circular aquele paciente, e essa língua ela deve voltar. Na sessão posterior, a língua deve estar mudada. Tá? Se não mudou, é alguma coisa mais interna, alguma coisa que talvez a gente não tenha conseguido detectar, e ela começa a aflorar. Em alguns casos de língua que a gente aplicou exercício de Qigong, parece que teve uma piora da saburra. Mas não é porque teve uma piora, é que você botou movimento e aquele calor exteriorizou. Tá? De repente, você está trabalhando na acupuntura alguma coisa assim, de abertura, de circular, né, o calor. Esse calor, de uma forma localizada e escondida, às vezes, né, é uma coisa assim muito profunda, ela começa a aparecer. Então, você tem que fazer a interpretação do que está acontecendo com aquele paciente. Eu falo sempre assim, a avaliação inicial é a melhor, ela tem que ser a mais fidedigna possível, porque se você faz uma avaliação depois de 3 semanas e não entender o que esse paciente está fazendo, aí você está perdido. Você não sabe para onde você vai, você já mexeu. Tá? Então, aí você tem que fazer uma investigação completa mesmo. Pode ser uma coisa assim banal que ele está fazendo e está mudando. Muito comum. Estou tomando um chazinho de hortelã. Muito comum essas coisas assim. E você não sabe, porque ele não acha que aquilo é um tratamento. Mas está mudando a dieta. Dieta vegetariana. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou me alimentando melhor. O que você está comendo? Eu tirei a carne. A língua está completamente diferente. Tá? Não sei se te respondi. O Dr. Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta acerca de um tratamento que o senhor realiza em pacientes internados
pacientes ambulatoriais, ou os dois, e depois o senhor usa a agulha de demora. Quanto tempo a agulha fica e se o senhor não tem receios de infecção da cartilagem pelo uso da agulha de demora? Olha, para te dizer, os dois aspectos, tanto em paciente internado como paciente ambulatorial. Eu não posso te dizer nesses, praticamente assim, são quase 10 anos na técnica do ASP, né, que é a agulha semipermanente, eu posso te dizer de processos infecciosos. Porque, assim, é uma coisa muito criteriosa você higienizar a orelha com álcool ao ponto que você sinta confiança que você tenha uma boa antisepsia da orelha. Isso é uma coisa muito importante. É um gesto um pouco indelicado para o paciente, porque você tem que colocar luva e você tem que limpar essa orelha com álcool, né? Álcool, independentemente se você usar 90%, não importa. Você higieniza bem até você sentir que o que você está usando, a orelha, esteja bem higienizada. E você faz bilateralmente. Como o dispositivo não tem esparadrapo, ele vai ficar exposto ao ar. E ao momento que você tem esse tipo de controle da patologia que você está utilizando e o corpo já tem um equilíbrio, o corpo rejeita aquilo ali. Então é um processo de rejeição. E se você for ver, praticamente vai em torno de 2 a 3 micras só. Então não é uma profundidade tão grande que você vai transfixar a orelha, né? Então tem esses tipos de, assim, eu considero o avanço pelo titânio, né? Que não é como você usar o metal ou você usar a semente, que você põe o esparadrapo, você abafa, né? E aí se você, né, a maioria das vezes você pode ver quem é que higieniza a orelha para colocar a semente. Você não vê isso, né? A pessoa vai lá, pega o esparadrapozinho, pum, soca lá. Aí colocou, aí se a orelha tiver algum processo, né, que de uma certa forma não está bem higienizada, você vai criar um processo infeccioso. Eu não sei te dizer essa história porque eu não tenho isto, né? Então é uma forma assim muito mais segura, eu considero, pela abordagem do ASP com relação ao dispositivo e mesmo com percevejo, né? Eu já não utilizo essa técnica há muito tempo, eu só aplico ASP. É um pouco mais caro o dispositivo, mas a qualidade que você tem desses recursos são bem maiores, né? Eu só quero complementar um caso aqui, desculpa um minutinho por falar. Minuto. Falar. Eu estava dando um workshop e, de uma certa forma, depois da parte teórica, nós fomos para a parte prática, e numa dessas nós fomos fazer a parte prática, tinha um paciente que, depois que ele deitou na cama, nenhum paciente tinha história médica. Foi dado assim, o diagnóstico pela examinação da orelha. E esse paciente tinha um nódulozinho que chama Bizard. E é bem no ápice da orelha, na transição do final da coluna vertebral, e ele fica ali, na parte interna. E aí, examinando tal, esse paciente estava com esse nódulo, e num determinado momento, nós estávamos entre médicos, fui perguntar para ele qual era a projeção do problema que ele tinha ali na orelha, se ele tinha alguma doença infecto-contagiosa ou oncológica. E, na verdade, ele tinha, né, de uma certa forma, era um paciente com HIV positivo e estava tratando de sarcoma de Kaposi, né? E como a doutora comentou da língua que a gente pode diagnosticar, é um sintoma característico na orelha. Está esse nódulozinho ali, e esse nódulo não tem jeito. Você vai perguntando para o paciente. Se ele não detectou a doença ainda, essa doença está em evolução. Tá? É um dado assim, muito importante da orelha, que é onde a gente detecta também algumas coisas dentro da oncologia. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, essa sala vai ser ocupada por uma outra atividade, então gostaria de pedir a gentileza de quem tiver ainda alguma dúvida, vir aqui pessoalmente perguntar para os nossos palestrantes. Então, muito obrigado.